Paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje, neste domingo, uma série intitulada Servo Sou. Exatamente. Nós vamos falar nos próximos domingos acerca do que é servir ou como servir, quais são os instrumentos, os talentos, como nós podemos administrar isso. Será uma série de sermões falando acerca do serviço. Servir com alegria, servir com excelência, identidade do servo. Eu espero que possa abençoar muito você. Espero muito de coração que Deus fale a você de uma maneira bonita e que você possa ser esse servo, não só abençoado por Deus, como abençoando a muitos. E hoje eu quero falar um pouco sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, vai até o versículo de número 30. Eu vou ler apenas alguns versículos para que a gente possa entender melhor essa parábola, ok? Diz assim o versículo 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queria fazer uma breve oração antes de começar a explanação dessa palavra. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua ajuda, a fim de que possamos entender, compreender aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Que essa palavra possa penetrar os corações e a mente dos Teus filhos, e possa trazer temor e conhecimento de Deus, a fim de sermos esses servos bons e fiéis. Que o Senhor nos ajude, em o nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Nós acabamos de ler essa parábola, e essa parábola, ou esse sermão, ele começa, na verdade, no capítulo de número 24, lá de Mateus mesmo. É um longo sermão que Jesus está falando, e ele vai terminar no capítulo 25, no versículo 46. A parte final do sermão enfoca na necessidade da vigilância e o juízo vindouro. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode verificar no capítulo de número 24, o versículo de número 3. Está falando lá, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos, Jesus está sentado, e Jesus estava falando sobre os últimos dias, sobre aquilo que sobrevirá à terra nos últimos tempos. Quando ele se assenta, os discípulos se achegam a ele e dizem: Senhor, quando é que irá acontecer todas essas coisas que o Senhor está falando? Desde o capítulo 23, falando dos ais, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. E ainda no capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim: vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Estejais atentos, porque vocês não sabem quando o Senhor vem. E aí ele entra com 3 parábolas que estão lá no capítulo 25. A parábola dos talentos está situada entre 2 grandes parábolas. A parábola das 10 virgens, das 10 moças que estão esperando o noivo chegar, e, no final, a parábola do juízo final. Então, Mateus 25 está entre 2 grandes parábolas, não é? Entre a parábola das 10 virgens e a parábola do juízo final. Aí encaixa a parábola chamada parábola dos talentos. As 3 parábolas estão orientando as pessoas sobre a chegada do reino de Deus. As 3 estão falando acerca do reino de Deus. A parábola das 10 virgens, ela vai focar na vigilância que os servos de Deus devem ter, na vigilância que os servos de Deus precisam ter constância. O reino pode chegar a qualquer momento, ou melhor, a volta do Senhor pode se dar a qualquer instante. E diz que aquelas 10 virgens, 5 são prudentes, 5 são nécias. 5 elas têm o azeite guardado, elas têm a lâmpada acesa. A lâmpada naquele período, ela ficava acesa pela combustão do azeite. Porém, no meio da noite, elas não vigiaram, elas não foram prudentes, aí acabou o azeite, e o noivo está voltando, elas correm e ficam agitadas, pedem azeite para as outras, mas as outras dizem: olha, não tem como o azeite, vocês deveriam ter se preparado, porque se nós cedermos para vocês o azeite, nós ficaremos sem e não entraremos nas bodas do Cordeiro. E sem o azeite, como se Jesus estivesse dizendo que nós temos que sempre estarmos vigilantes, porque não sabemos quando o noivo chegará. Então, aquelas que tinham o azeite guardado, demonstra que elas tinham expectativa, eram vigilantes, aguardavam a volta do noivo. A paixão as movia a serem vigilantes. O amor na vinda do noivo fazia com que aquelas 5 donzelas, 5 noivas, 5 virgens aguardassem, jamais deixariam que faltasse azeite, para que a lâmpada, a luz estivesse sempre brilhando. Essa segunda parábola, chamada parábola dos talentos, ela vai focar mais na fidelidade.
Ou seja, a parábola conta essa história de um homem que saiu e deixou os seus bens, confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento, conforme a capacidade de cada um. E é interessante que no versículo de número 14 da parábola dos talentos, diz: pois será como um homem que... Esse pois será, algumas outras traduções, eles dizem, porque isto é também. Isso significa que há um elo aí entre a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. É como se fosse um elo de ligação. Ele está contando uma outra parábola, mas é sequência dessa segunda parábola, ela ajuda na compreensão da parábola dos talentos. E para que nós possamos entender um pouco melhor a questão dessa parábola, Jesus falava por parábolas para que pudesse o povo entender e alguns não entenderem. Ele usava a parábola para ilustrar um ensinamento, um princípio que ele queria ensinar aos seus discípulos. Então nós vamos ter muito cuidado quando estudarmos as parábolas, porque as parábolas têm uma maneira de compreensão muito particular. Alguns que vão por uma interpretação que a gente chama parabólica ou imaginativa, simbólica, e aí fazem uma confusão tremenda. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são esses talentos referidos nessa parábola. Na época de Jesus, nós vamos entender o contexto. Talento correspondia a uma medida de dinheiro. Por isso que ele vai dizer para o último servo ao qual ele deu 1 talento, que ele deveria ter aplicado, colocado nas mãos de homens que mexiam com dinheiro e eles multiplicariam. Nós acabamos de ler. Então, talento na época de Jesus equivaleria a 5.000 moedas. Pastor, mas 5.000 moedas do quê? 5.000 moedas são aproximadamente 34 quilos de ouro. Para você entender um pouco o que significava isso, seria o pagamento médio de um trabalhador durante 20 anos. Pensa aí num salário médio no Brasil. Quando Jesus fala de 1 talento, seriam 20 anos de alguém pagando um trabalhador de salário médio. Então, 2 talentos seriam 40 anos. Ou seja, ele se aposentaria. E quando nós falamos em 5 talentos, seriam 100 anos de serviço, ou 25.000 moedas. Então, para um, Jesus dá 20 anos de serviço, para outro 40 anos e para o outro 100 anos. O salário de 20 anos, o salário de 40 e o salário de 100. É isso que se refere. Talento também, para que nós possamos aplicar nos dias de hoje, refere-se a uma aptidão natural, a uma capacidade inata de certas pessoas para certas funções. Então, o talento aqui é uma aptidão natural dada por Deus às pessoas. Por isso que ele dá para um, para outro 2 e para outro 5. Também alguns chamam de dons naturais. Diet Moody diz: os talentos representam diferentes responsabilidades a serem executadas de acordo com a capacidade de cada homem. Moody diz: Deus dá a cada um diferentes responsabilidades a fim de que cada um possa executar essa tarefa de acordo com a responsabilidade que Deus deu e de acordo com a capacidade daquele homem, a capacidade que ele tem de executar aquela tarefa, aquela responsabilidade. Então Deus dá esses talentos a esses homens. Alguns chamam também talentos específicos como dons espirituais. Então, talentos ou aptidões naturais e dons espirituais
que são talentos específicos dados por Deus. A gente pode ver isso claramente no Antigo Testamento. Há um servo de Deus chamado Bezalel, em Êxodo 31, na construção do tabernáculo, lá com Moisés. Deus dá a Bezalel um talento, uma capacidade para a construção do tabernáculo. Ele dá uma habilidade extraordinária para que Bezalel possa construir o tabernáculo de acordo com a vontade de Deus. Ou ainda você encontra outro chamado Quenanias, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, onde Deus o capacita para ser o chefe dos levitas. No Antigo Testamento você vê isso claramente. Deus capacitando, Deus responsabilizando homens, a fim de que eles pudessem construir segundo a vontade de Deus, com habilidades, capacitações extraordinárias. Uma outra coisa que nós precisamos entender nessa parábola é que a distribuição ela não é desigual. Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Cada um recebeu igual. É como se você tivesse um copo pequeno e um copo grande. Deus encheu o copo do pequeno, Deus encheu o copo do grande. Os dois copos estão cheios, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o volume de água que cada um poderia aguentar. Então, entendido o contexto que falava na época, entendido o talento, entendido que a distribuição é igualitária, que a distribuição é dada segundo a capacidade, nós precisamos tirar alguns ensinamentos dessa parábola para entender melhor. E a primeira coisa, e talvez a mais importante que a gente precise entender, que a gente precisa pedir para que Deus nos ajude a compreender isso, é que os bens, os talentos dados, eles têm um dono, e esse dono irá voltar. Me permitam repetir, guarde isso. Os talentos, essa capacidade, ela tem um dono, e esse dono irá voltar. Os talentos dessa parábola pertencem a alguém. Essas capacidades dadas, esses bens, como diz o versículo 14, ele confiou os seus bens, ele tem um dono. E esse talento vai ser requerido. Mais do que isso, esses dons, esses talentos dados, foram confiados ao trem, a mim e a você, para que sejam utilizados somente no interesse dele. Ou seja, não é no meu interesse, mas no interesse dele. Dele quem? Do dono do talento. Significa que, apesar de o talento estar comigo, ainda que o talento foi me confiado, foi me dado, apesar de eu ter como que uma procuração legal para o uso desse talento, não significa que são meus. Não significa que eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu quiser com esse talento. Eles passam por mim, são utilizados por mim, mas eles têm um dono. Aquele que distribuiu os seus talentos e partiu. Como diz o versículo 14. Ele confia os seus bens e parte, e sai por um tempo. Quanto tempo? Nós não sabemos. Então, não sei se você percebeu isso. Veja, em Atos 1, versículos de 8 a 11, Jesus está sentado com os discípulos ao redor. E os discípulos começam a perguntar a ele quando se darão essas coisas. A mesma pergunta que eles fizeram lá atrás. Eles estão perguntando, eles estão tentando entender, eles estão tentando compreender também. Eles querem saber da volta de Jesus, quando que aquelas coisas todas irão acontecer. E Jesus olha para eles e diz: não compete a vocês
saberem os tempos e as épocas reservadas por Deus para o seu propósito. Isso não compete a vocês. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. Há um período que vocês passarão aqui por sobre a terra. Há um período que vocês ficarão na terra e que vocês vão multiplicando os talentos. Eu vou dar o Espírito Santo para ajudar vocês na obra que eu tenho confiado. Eu encherei vocês de dons espirituais. Eu encherei vocês de talentos, para que vocês possam fazer testemunhas, discípulos de todas as nações. Vocês serão testemunhas e edificarão testemunhas. Vocês discipularão, vocês farão discípulos. E depois de ter dito isso, diz que ele subiu e foi assunto nos céus. Ele foi assunto nos céus. E no último versículo, versículo de número 11, diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque Jesus subiu e eles ficaram olhando para o céu. Quando eu meditava nisso, eu fiquei pensando, Deus, muitas vezes nós somos assim. Ele diz, olha, eu vou derramar sobre vocês o poder do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês ensinarão pessoas, vocês farão a minha obra. E aí nós ficamos olhando para Jesus, e ele é assunto nos céus, ou seja, ele sobe e está sentado à destra de Deus o Pai. Mas o que acontece? Nós ficamos olhando para o céu, contemplando, deixando. E aí vem dois anjos e diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão admirando as nuvens? Ele já subiu, ele já está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas saibam de uma coisa, esse Jesus que andou aqui perto de vocês, esse Jesus que falou com vocês, esse Jesus que foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma que vocês viram ele subir, ele voltará. Da mesma maneira que vocês o viram indo para o céu, ele voltará. Os dons, os talentos, as capacidades pertencem àquele que vai voltar. O que vai voltar, aquele que voltará para buscar a sua igreja, é aquele que voltará para pedir conta sobre o uso, a maneira com que administramos aquilo que nos foi confiado. É isso que ele está ensinando na parábola. É isso que aqueles dois anjos falaram para os discípulos. Aquele que vocês viram subir, ele também voltará. A mesma coisa na parábola dos talentos. Aquele que partiu voltará. Ele, por um breve período, ele está nos céus, ele deixou o Espírito Santo, mas ele voltará. Isso nos leva a pensar na transitoriedade, na brevidade da vida. A Bíblia é muito clara, somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem. Parece que a pandemia nos trouxe à luz essa verdade. Com a pandemia nós vimos como a vida é frágil, como a vida passa rápida, vimos gente querida partindo. Vimos os hospitais cheios, ficamos em isolamento. Os cultos só podiam ser feitos via internet. E eu creio que muitos começaram a pensar na vida. Muitos começaram a pensar na fragilidade, na transitoriedade. Salmo 144, versículo 4, diz, o homem é semelhante à vaidade. Outras traduções dizem, o homem é semelhante a um sopro. A vida do homem é assim, um sopro. E os seus dias são como a sombra que passa. Está escrito aqui numa linguagem poética.
mas o sol se põe, nós estamos andando, tem a sombra, mas quando chega a tardezinha, o sol se põe, já foi, já passou. Moisés, no Salmo 90, especialmente o versículo 9, ele diz: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Tem outra tradução que diz: vão como se fosse um sopro. Outras traduções dizem assim: é como um suspiro. A vida do homem é assim, ó, foi. A vida do homem é como... foi. Cadê onde que está aquele que estava ao nosso lado? Foi. No versículo 10 do Salmo 90, Moisés diz: os anos da nossa vida chegam a 70, ou um pouquinho mais. Se você tiver um pouco mais de ânimo, de vigor, um DNA melhor, pode se prolongar. São anos difíceis, são anos cheios de sofrimento. E aí ele completa dizendo: pois a vida passa depressa e nós voamos. Outra tradução diz: a vida passa logo, a vida anda muito rápido. Eu lembro muito bem, quando era bem mais jovem, e aí minhas tias, minha mãe, meu pai, diziam: olha, aproveita porque a vida passa rápido. Mas eu era jovem, para mim eu tinha eternidade pela frente. Para mim, esse negócio que vai demorar. Aí meus filhos pequenos, minha mãe, minha sogra, outras pessoas diziam: olha, aproveita bem porque passa rápido. Mas eu estava estudando, eu estava trabalhando, eu estava no ministério, eu estava correndo. Hoje eu olho para os meus filhos, passou. Passou. Não adianta eu querer pegar meu filho hoje, com 1,90 m, querer colocar no colo e dizer: cadê o bebezinho do papai? Fala, papai, passou. E aí eu me vejo repetindo as mesmas palavras dos meus pais. A vida passa muito rápido, passou muito rápido. Por isso que a parábola dos talentos, ela nos fala sobre essa vigilância. Ela nos lembra sobre a volta de Cristo. Ela nos lembra sobre aquilo que é transitório, sobre aquilo que é passageiro e sobre aquilo que é terreno, aquilo que é vil. Ela nos faz pensar sobre o que é precioso, no que gastamos o nosso tempo, de que maneira estamos usando os talentos, os recursos, os dons, todas as capacidades que Deus tem nos dado, se para o passageiro ou se para o eterno. Que tipo de obras, como diz a primeira carta aos Coríntios, se são obras de ouro, prata e pedras preciosas, ou se são pratas de feno, palha e madeira. Explica melhor, pastor. Porque o apóstolo Paulo fala que nós passaremos pelo fogo, a fim de que sejamos depurados. Quando você passa o ouro pelo fogo, ele sai mais puro ainda. Mas quando você passa a palha pelo fogo, ela vai embora rapidinho. A parábola dos talentos nos chama a atenção para que tipo de obra nós estamos fazendo nesse breve período de tempo enquanto ele não vem. João 9, versículo 4, diz: olha, trabalhai enquanto é dia. Precisamos trabalhar enquanto há luz, enquanto estamos vivos, enquanto há azeite na lâmpada, ela precisa brilhar, a fim de fazer as obras daquele que enviou. Jesus falou a fim de fazer a obra daquele que me enviou. E ele completa dizendo assim: porque chegando à noite, ninguém pode mais trabalhar. Não havia luz elétrica. Não havia holofotes nas ruas. Não havia banco 24 horas. Jesus diz: olha, vocês trabalhem durante esse breve período de tempo. Trabalhem enquanto há dia, porque chegará a noite, não haverá mais possibilidade. Chegará a noite que o fôlego de vida sairá de nós. O dia da nossa morte. Ou chegará o dia em que Ele voltará. Aquele que partiu regressará. Por isso nós precisamos trabalhar.
Por isso nós precisamos, enquanto é dia, exercitar os nossos dons. Porque quando ele voltar, aqueles que multiplicaram, dizer, Senhor, o Senhor me deu 5, eu estou devolvendo, entregando 10. O Senhor me deu 40 anos ou 2 talentos e eu estou entregando 80 anos de salário. 4 talentos. Até que chega o último. E esse último, ele tem uma imagem deturpada de Deus. Uma imagem distorcida. Ele diz, olha, o Senhor me deu 1 e eu fiquei com medo. E eu não quis mexer porque eu sei que o Senhor é um homem severo. O Senhor é um homem muito duro, que colhe onde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste. E aí ele diz, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito receio. E com isso, eu escondi na terra esse talento. O medo não é parte, não faz sentido para aqueles que amam a Deus. O medo, ele faz parte dos legalistas, aqueles que querem fazer o restrito, aqueles que têm uma imagem distorcida do caráter de Deus. E quando ele tem uma imagem distorcida de Deus, ele diz, o Senhor é um homem severo, o Senhor é um juiz que vem para decepar cabeças. E ele começa a confundir a lei com a graça no sentido de que ele se torna um legalista. O que é que eu posso fazer a fim de não ser condenado? Ele começa a viver uma vida cristã envolta nas regras. Ele começa a fazer da vida cristã um livro de receitas. E ele vai sempre procurando a lei do menor esforço, porque para cavar a terra e enterrar o talento, ele teve que trabalhar também. Mas ele faz, qual que é o mínimo, quantos cultos eu preciso vir para que Deus não me condene? Quantas ceias eu tenho que participar para que a ira de Deus não se manifeste? Pastor, qual é o mínimo que eu tenho que entregar dos meus recursos? Ou seja, se eu der 10% do meu salário, eu estou quite com Deus? Se eu fizer o mínimo, me explica qual é o mínimo. Sabe aquele aluno que pergunta para o professor, professor, o que é que vai cair na prova? Eu não quero conhecer, eu não quero aprofundar, eu quero saber o mínimo. O Senhor deu 5 apostilas. Qual apostila vai cair? A número 2? Sabe o que ele faz? Ele vai estudar a número 2. O professor fala, olha, a número 5 é muito importante, mas cai na prova. Aí o professor fala, não, não vai cair, só vai cair a número 2. Então a 5, ela pode ser importante, ela pode fazer o bem, mas eu não vou estudar. Eu vou estudar só o que cai na prova. Para quê? Eu quero tirar nota. Eu quero tirar nota. O que eu faço para ser isso? Mínimo. Conhecer a Deus é algo mais profundo. Conhecer a Deus significa confiar nele. Crer e confiar que ele irá voltar. E porque ele vai voltar, eu tenho que desenvolver, exercitar o talento que ele me deu, não porque ele vai me cobrar, mas porque eu o amo, e eu quero realizar, fazer a vontade dele. Eu não tenho todos os detalhes. Você percebe que aqui ele não dá todos os detalhes. Mas aquele homem legalista, provavelmente ele queria saber todos os detalhes. Ele quer saber como funciona, ele quer regrinhas, ele quer receitas. Talvez ele tivesse feito completamente diferente se Jesus explicasse assim, para onde o senhor está indo? O que o senhor vai fazer, para onde o senhor vai? Esses bens vão ficar por quanto tempo aqui comigo? Qual é o critério de distribuição?
o que cada um tem que fazer com o dinheiro, mas o senhor não vai demorar muito. Qual a recompensa? E se eu não fizer, qual o castigo? Isso não é vida cristã. Vida cristã é uma vida intensa de relacionamento com Deus. Isso me leva a deixar a lâmpada com o azeite ainda estocar, porque se faltar, eu não quero deixar o meu amado. Ele volta, eu quero estar nas bodas com o Cordeiro. Eu estou com expectativa de que ele voltará. O que partiu vai retornar, e eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso preparar as coisas de qualquer maneira, porque ele voltará em breve. Isso pulsa no meu coração, isso enche a minha mente, isso me faz andar, isso me faz viver, isso me faz multiplicar aquilo que ele me confiou. Não porque ele vai me cobrar, não porque é um juiz severo, não porque eu tenho medo, não porque eu seja negligente, mas eu farei porque eu o amo. Eu faço porque o que partiu voltará e eu quero estar com ele. É isso que me move, é isso que me motiva. Por isso eu arrisco. Essa parábola fala daqueles que receberam 5 e 3. Havia possibilidade de perder? Talvez. Havia possibilidade de não dar certo? Possivelmente. Mas eles arriscam. Vida cristã é arriscar. Em nome de Deus. Crendo que aquilo que eu faço é por causa dele. E quando eu arrisco em nome dele, por amor a ele, apaixonado por ele, obedecendo às orientações dele, tendo vida relacional com ele, é diferente. Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos. Deus não criou robôs, Deus criou filhos e filhas. Na casa do Pai, a liberdade para arriscar, para ir além, para ir adiante, para querer mais. É para Ele, então vale a pena. Eu não pergunto qual é o mínimo. Eu não preciso de um GPS celestial. Eu não preciso de receita, muito menos regras, para viver uma vida de relacionamento com Ele. Eu vou caminhando, eu não sei muito bem, mas eu vou caminhando, porque é para Ele, é por Ele, e eu arrisco. Eu não tenho medo, eu não tenho timidez, eu não me escondo, eu não trato as coisas de Deus como esse homem tratou, como se fosse coisa morta. O que é que você enterra? Alguma coisa quando morreu. Quem morreu, um cachorro morreu, você enterra. Esse homem trata o seu talento como algo morto, deixa ele enterrado. Depois, quando aquele que partiu voltar, eu simplesmente entrego, está aqui o cachorro que o senhor me confiou, eu deixei os ossos aqui para mostrar, para provar que eu não estou mentindo. Para aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, ele não precisa deixar ossos para provar nada. Porque aquele que partiu e voltará, ele sabe quem são os seus filhos, ele conhece o coração dos seus servos. Ele sabe quem está falando, ele sabe quem é quem. Esse é o que voltará. Ele não voltará com um livro de regrinhas, checando, fazendo um check-in, um check-out. Você fez isso, você não fez aquilo, tal. Você tirou 8 para o inferno, você tirou 6 fora. Não é assim. Ele volta para os seus. Ele volta para a sua noiva. Ele volta para aqueles que o amam, os seus servos que o servem, por amor. A alegria no serviço, porque há relacionamento, a vida, porque Ele nos deu vida em abundância. Por isso, vale a pena servir. Vale a pena estar com os talentos sempre em exercício. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar com Ele, viver por Ele e para Ele. Eu queria orar por você, pedindo que Deus lhe abençoasse. E que aquilo que Deus lhe confiou, seja 1, seja 2, seja 5, conforme a capacidade que Ele te deu, você possa multiplicar, para que no fim, no último dia, quando aquele que partiu voltar,
e você entregar o seu talento, você possa ouvir dele: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Percebeu? O pouco, o que tinha 5 talentos, 100 anos de serviço, ele olha e diz: você foi fiel no pouco. Ainda tem muita coisa para colocar você. Você arriscou no pouco e foi fiel no pouco. Por isso eu vou te levar a lugares maiores, com muito mais coisas, porque você mostrou essa fidelidade. Você foi fiel até o fim. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos ajude a essa constância na fidelidade. Não porque o juiz severo, o Deus terrível, quebrador de ossos, cortador de cabeças virá, não. Quem voltará é o nosso amado. Quem voltará é o nosso amado. Temos temor, mas não medo, porque estamos falando com o nosso Pai. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas que o Senhor nos encha de temor, para no dia em que aquele que partiu voltar, possa nos encontrar fiéis, trabalhando, e muito, pela causa do reino e por amor daquele que nos chamou. Que o Senhor abençoe esse meu irmão, a essa minha irmã, que possa ter mãos operosas e ser um servo fiel, multiplicador de talentos, para a honra, glória e louvor daquele que um dia voltará. Seja assim, em nome de Jesus. Amém.